Boa tarde, pessoal. Depois da viagem que foi feita, a gente vai dar uma olhadinha na moto aqui para ver as condições. A viagem basicamente foi o seguinte: nós saímos de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, fui até Blumenau, fiquei alguns dias lá com um dos meus filhos e posteriormente fiz uma viagem de Blumenau até Mato Grosso do Sul, em Dourados. Aí é o seguinte, de Cruz Alta a Blumenau foi na faixa de uns 700 quilômetros aproximadamente. Não, mais, um pouquinho mais, 750. Depois de Blumenau para Dourados, são mais 1.100 aproximadamente. Daí, essa viagem foi feita assim em duas etapas, né? Primeiro de Cruz Alta a Blumenau, parei alguns dias por lá, tempo bom, tudo tranquilo, não peguei chuva, nada. Foi boa viagem, tranquilo. Daí saindo de Blumenau para vir para Dourados, a gente pegou chuva o tempo inteiro. Aí eu dividi em duas etapas a viagem. A primeira etapa era Blumenau-Guarapuava. E em seguida, no outro dia de manhã, saía então para vir até Dourados, no Mato Grosso do Sul. O que aconteceu foi que, apesar de eu pensar que ia escapar da chuva, peguei chuva nos 2 dias. Na primeira etapa, desde que saí de Blumenau até Guarapuava, alguns momentos apenas que a chuva deu uma paradinha assim, mas em seguida a chuva voltava. Aí, saindo de Guarapuava para Dourados, mesma coisa. Foi chuva intensa, a viagem inteira. Essa moto é um trator, resistiu tudo. E agora a gente vai examinar um pouquinho com mais detalhes para ver o que ela apresentou aqui durante esses 1.800 quilômetros aproximadamente que ela fez. Então, eu já dei uma olhada, além da sujeira aqui, né? O pneu tá meia vida, eu já sabia que ia ter que trocar pneu, mas eu aproveitei para viajar com ela, aproveitar um pouquinho mais o pneu. Daí eu estava olhando aqui as condições do pneu e é o seguinte: do lado esquerdo ele tem um pouquinho de desgaste aqui assim, ó, um pouquinho de desgaste maior do que do lado direito aqui, tá? Então ele desgastou um pouquinho para cá. E aqui no meio também, né, aquele quadradinho que forma, não está bem redondinho aqui não. Tem uma parte aqui que está mais desgastada e aqui também. Então, normal, às vezes acontece, depende das calibragens de pneu que a pessoa usa, né? E do ajuste também da moto. Aí então é lógico, a gente vai mandar, a hora que trocar pneu, ajustar tudo direitinho, né? A gente leva na Honda e eles fazem um bom serviço pra gente lá. Da viagem também eu notei aqui que a corrente aguentou bem, ela tem uma folguinha, uma pequena folga aqui, dá para ajustar essa corrente e principalmente lubrificação, né? Porque a chuva tirou toda a lubrificação que tinha, a corrente estava bem lubrificada. Eu lubrifiquei em Blumenau a última vez e depois o tempo todo embaixo d'água, né? Isso acabou com a lubrificação da corrente. Então tem que providenciar imediatamente. Depois que lavar a moto, ela vai levar uma revisão. Aqui, a parte de motor, assim, eu não notei nada de errado, tudo tranquilo, tudo funcionando bem, né? Tirando a sujeira, tá tudo em ordem. Mas aqui na frente, na suspensão dianteira, eu percebi aqui, ó, vocês podem ver que aparece uma lista aqui no meio, que tem óleo escorrido aqui. Então, ou é o retentor ou é algum outro problema, não sei. Mas que tem um pouco de óleo escorrido aí, tem. E ela foi bem exigida. Pode ter arrebentado sim o retentor, porque a gente passou por estradas muito boas
e também por estradas muito ruins. Exigiu demais da moto. A gente vinha numa velocidade aí baixava um pouquinho nos lugares ruins, né? Mas em torno de 90 km por hora, com muita trepidação. E isso judiou bastante. Então, nesse braço aqui do lado de cá também tem a mesma mancha de vazamento, ó. Eu não sei se eu já peguei essa moto assim, ou se foi da viagem, mas ela apresentou isso aí. Apesar disso, ela está andando e amortecendo bem. Que quando eu cheguei com ela, eu vinha cuidando para ver os sintomas da moto, né? E estava tudo bem. Uma outra coisa que aconteceu, que eu percebi, e eu vou ligar aqui para vocês verem, eu não preciso ligar o motor, só ligando a chave. Só ligando a chave a gente já vê. Ali está marcando 22.310 quilômetros. Então, nessa viagem eu ainda cheguei cedo aqui. E ganha mais 1 hora do fuso horário, né? Bom, o que tinha acontecido ontem, quando eu cheguei, que eu reparei, era que esse farol aqui não estava acendendo, não. Então, eu viajei, quem sabe, alguns quilômetros sem farol. E isso é muito perigoso, porque as pessoas não vê. Aconteceu comigo ontem. Um caminhão tocou, por cima, abriu e veio. Normalmente, eu acredito que ele não tenha me enxergado, que é moto branco na chuva, né? E ele veio, e eu tive que sair para o acostamento até programado. Tive que abrir, senão ele ia me atropelar. E eu acredito que estava sem farol. Mas agora, ligando a moto aqui, ela, ó, acendeu o farol normalmente. Então, ou foi a chuva, ou foi a trepidação. De todo jeito, vou ter que mandar verificar isso aí, né? Não dá para ficar assim. Não dá para andar sem farol. O risco aumenta muito. Então, é basicamente isso aí. Vamos ver a sinaleira de trás como é que tá. Vamos ligar a chave aqui, vamos dar uma espiada para ver a sinaleira. Está acendendo normalmente. Então, a sinaleira está tranquilo. Pisca-pisca da esquerda, o dianteiro da esquerda e o traseiro da esquerda funcionando normal. Agora vamos examinar aqui para nós verificar o da direita. Pisca da direita normal também, o dianteiro e o traseiro também. Então, tranquilo, né? A parte elétrica, durante a noite, sarou sozinho, né? O farol não acendia. Ontem de noite eu passei sufoco numa rua que apesar de eu ter chegado cedo em Dourados, eu vim para casa, aqui para casa do meu filho. Eu vim, já era noite, né? E eu precisava do farol e eu vinha sem farol, sofrendo, tinha que vir na luz alta. Aqui a alta estava funcionando bem. Vamos ver aqui se não é isso que está ligado, a luz alta. Vamos ver aqui. Então o farol está ligado. Se ele é alta, nós já vamos ver. Ó, luz baixa, realmente queimado. Então é isso aí. A luz que está acendendo é apenas na alta. Na baixa não está acendendo, não. Então vamos ter que verificar o farol. A corrente. Lubrificar tudo, né? Ajustar. Pneu, que eu já tinha previsão de trocar pneu. E lâmpada de farol. E as duas bengalas, então, do amortecedor dianteiro. Freio excepcional, não tenho o que reclamar do freio da Honda. Veio muito bem, me ajudou nas horas que eu precisei. Freava seguro. A moto parava, tu sentia que ela reduzia bem a velocidade, segurava bem e não tinha tendência de escorregar para lado nenhum. Até fiquei admirado com o freio dessa moto. E no mais aí, a viagem, evidentemente que 1.700 quilômetros, né? Apesar de eu dar uma parada, a gente cansa um pouco, mas eu estou muito inteiro hoje, estou tranquilo.
Então, eu digo que a moto tem bastante conforto, o banco é bom, fiquei várias horas, né? Eu saí de Guarapuava, por exemplo, às 7h30 da manhã, e eu tomei um bom café de manhã, daí pulei o almoço, passei andando, estava rodando, né? Com bastante chuva, tudo, eu não queria atrasar a viagem, porque eu não queria rodar de noite. Daí eu rodei, fiz um lanche, eu acho que era umas 2 horas da tarde, e continuei, né? O tempo inteiro. Estrada boa, estrada ruim, então o conforto foi bastante bom, né? Não me deixou mal, coisa nenhuma, estou tranquilo. No mais, agora a gente vê, essa bolha aqui me ajudou muito. Essa bolha aqui, eu vou te contar uma coisa, hein? Defendeu pedra, terra, chuva, tudo mais. Com toda a chuva que eu vinha, eu estava com a jaqueta apropriada, né, para esse tipo de veículo, né, para andar de moto. E apesar de... Dizem que ela não é impermeável, ela resiste à umidade, à água, assim, mas não é totalmente impermeável que nem uma capa. Então essa bolhazinha aqui defendeu porque eu nunca tive molhado. Meu peito estava sempre seco, sempre tranquilo. Eu sentia um pouquinho, molhou um pouquinho minhas pernas, molhava, secava e tal, mas não era muito também, era pouca coisa. A bota defendeu meus pés também, não tive problema. E no mais agora tem aí a sujeira, né? Que ela ficou toda respingada de terra. Peguei algumas partes que tinha até lama na pista, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, mandar lavar ela, deixar bem limpinha. E depois levar na Honda, fazer uma revisão. E depois disso, daí eu vou cuidar dos pneus. Aí a troca dos pneus é despreocupada, é tranquilo, né? A hora que se ajeitar melhor, a gente faz aí como se diz, procura um preço bom de pneu, que pneu é bastante caro. E procurar botar também um pneu bem de qualidade boa, ou pelo menos os pneus originais, tá? Que é Dunlop, né? Então a alternativa fica assim, Dunlop ou Michelin. Vamos ver, vai depender do dinheiro aí. Vamos ver o que a gente faz daí. Vamos ver o que eu vou gastar na moto, né? Daí eu cuido dos pneus. Se puder botar um Michelin, talvez a gente coloque. Se não, vai o original mesmo, que é um pouquinho mais barato. No mais, não tenho o que reclamar. Tudo firme, bem fixado, não tem nada, não frouxou nada. Assim a gente pode ver assim o que é parafusado dela, tudo com torque. Foi dado o torque correto, né? Não apresenta vazamento de motor. Não tive prejuízo nenhum por aqui. Motor muito bom. Teve trechos da viagem que apesar da chuva a gente andou até 135 km por hora. Um asfalto muito bom. Estava dando assim, né, um atrito bom com a moto, não escorregava, eu sentia muita segurança. Daí eu dei mais experimentada, andei alguns quilômetros assim, e com toda a velocidade, daí eu cheguei a uma conclusão daí, que a chuva não é o maior problema para a gente andar de moto. O maior problema é tu tá com pneu em condição, é evidente, né? Tem que estar com a moto em condições, mas o maior problema é a estrada mesmo, viu? Onde a estrada favoreceu, que foi boa, eu andei tranquilo, não tinha estresse, minha musculatura estava mais ou menos relaxada, o normal, né? Não era aquele estresse louco que o cara vem em cima da moto, parece que vai cair, né? Não, foi bem tranquilo. Então, meus amigos, nós precisamos de estrada, né? O Brasil ainda está devendo estradas para nós, né? Está melhorando, mas tem muito o que fazer ainda. Então a gente torce aí que para cada dia as estradas estejam melhores, então, tá? Daí a gente vai poder transitar bem mais tranquilo, bem mais seguro, e sem fazer correria, porque daí o cara faz uma média boa, e se a média é boa, para que correr, né? Eu precisei melhorar a minha média em alguns trechos, porque em outros trechos eu perdi bastante tempo, e eu não queria viajar à noite, foi isso que eu fiz. Cheguei, era de tarde ainda, né? Era 20 para as 4, por aí.
20 para as 4 da tarde. Aqui era 20 para as 3, porque ganha 1 hora aqui no... Tem o fuso horário, né, do Paraná para o Mato Grosso. Então eu ganhei 1 hora. E é isso aí. Se eu viajasse de noite, eu ia me lascar, porque estava sem farol, ia viajar só no farol alto, ia dar zebra. Ia ser um problema daí, para mim e para os outros também, né? Então o que eu queria mostrar para vocês é isso, questão de freio aqui está bem tranquilo, bem lisinho, né? Queria mostrar isso aí, falar isso aí para vocês, o que aconteceu da viagem. Agora estamos tudo tranquilo, vou mandar lavar a moto e tal, e fazer a revisão dela. Depois eu tenho a volta, daí eu quero voltar, sair de Dourados para Cruz Alta também, dá mais ou menos 1.000 quilômetros, vou dividir em 2 partes, né? Eu vou daqui até Cascavel, no Paraná. Em Cascavel, daí eu paro, poso lá, fico uma noite. No outro dia de manhã, daí eu saio cedinho e chego em Cruz Alta também, antes do anoitecer, com toda tranquilidade e com certeza, né? Então tá, pessoal, quero deixar um abraço para vocês. Quem puder dar um like aí pelo vídeo, né? Eu agradeço muito. E até o próximo vídeo, então. Tchau para vocês, um abração aí.